vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai retomar aquele assunto que a gente parou antes das férias, né? Que é aquela parte de alterações ambientais. Então, só para a gente dar uma recapitulada aqui. Nós vimos esse videozinho, né? A história das coisas. Também fizemos o cálculo da nossa pegada ecológica. A gente conversou sobre qual que é o impacto, né? Do crescimento da população. E ao mesmo tempo a gente conseguir driblar a resistência do meio. Então, por que que a nossa atividade, a ação do homem, ela impacta tanto no meio ambiente? E a gente começou a ver alguns desses problemas, como, por exemplo, a gente falou sobre o lixo, sobre o que é um aterro sanitário, né? O que é incineração. A gente falou sobre o desmatamento e o que leva a esse desmatamento, quais são os principais motivos que geram desmatamento. E falamos sobre esse conceito, foi exatamente aqui que a gente parou, né? Essa diferença entre erosão, lixiviação e assoreamento, tá certo? Um destaque especial aí, né, para assoreamento, porque o Enem relaciona muito isso com questões de fotossíntese, tá certo? Mudou a cor da água, né? A água fica mais turva, mais escura, a luminosidade não penetra da mesma forma, então a fotossíntese não acontece do mesmo jeito, tá? E aí os organismos começam a morrer, né? A gente conversou, a última coisa que a gente parou, salvo engano, foi isso, beleza? Bom, então retomando a partir daqui. Quando a gente tem uma área que é desmatada, a gente pode gerar um outro problema que se chama fragmentação de hábitats. E aqui na nossa região a gente consegue ver isso com muita clareza. Fragmentação de hábitat, gente, é isso aqui, ó. Imagina que toda essa área aqui antes tinha essa mata nativa. Eu preciso que vocês olhem para a imagem para vocês entenderem, ó. Então essa área toda aqui era assim, desse jeito, tá vendo? E a gente começa a desmatar essa área em partes, mas vão ficando fragmentos. Isso gera um impacto nos seres vivos que vivem ali. Então imagina que antes a área era grandona aqui, e nessa área eu tinha animais de grande porte, animais de pequeno porte. Os animais de pequeno porte têm mais facilidade para andar nessa área toda, tá? E existe uma coisa que chama efeito de borda. Efeito de borda é o efeito que os organismos que vivem mais na borda sofrem. Às vezes a gente tem um organismo, por exemplo, muito grande, que se ele ficar na borda do fragmento, ele se torna uma presa fácil, né? Porque ele está mais visível, mais perceptível, ele está mais susceptível a algumas determinadas condições. Então, alguns organismos, eles precisam viver mais no centro da mata e outros preferem viver na borda, beleza? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um curso d'água passando aqui perto, tem um riachinho passando aqui perto, tá? Perto desse riachinho e ao lado aqui da mata, perto desse riachinho eu vou ter algumas espécies que dependem mais da presença da água ali, como anfíbios, por exemplo, tá? Então eles acabam ficando mais aqui pertinho do riacho e não tanto dentro da mata, beleza? Bom, só que quando eu venho e faço um desmatamento, eu corto essa área aqui em dois. E essas áreas pequenas, elas já não são mais suficientes para esses animais de grande porte, então eles acabam morrendo, tá? Morrendo por falta de recurso, morrendo porque se tornaram presas fáceis, beleza? Então, quando eu divido uma grande área em várias áreas pequenas, eu aumento esse efeito de borda. A borda aqui é o que está em amarelo claro, não é? Fica claro para todo mundo que aqui eu tenho mais borda do que nessa grande aqui? Sim. Então, eu aumento esse efeito de borda, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fui fragmentando os hábitats, ó. Essa mata inteira aqui servia, se tudo isso aqui fosse mato, esse mato aqui, fosse essa mata nativa, né? Tudo isso aqui servia de hábitat para várias espécies, mas eu reduzi tudo isso a esse fragmento e a esse fragmento aqui. Não dá para falar que os organismos vão viver do mesmo jeito, porque eles não vão, tá certo? Um dos fatores, que é o principal que leva à morte de várias espécies, é porque a espécie precisa migrar. Então imagina que você tem uma grande área. A espécie está se desenvolvendo aqui. E ela começa a usar os recursos dessa área, tá certo?
Começa a usar alimento, a água, esconderijo, começa a usar tudo nessa área aqui. Passou um tempinho, ela muda para cá, porque os recursos daqui já meio que se desgastaram. Passou mais um tempinho, ela muda para cá. E assim, ela vai migrando, beleza? Quando ela volta para cá, os recursos daqui já se refizeram, certo? Quando a gente tem essa fragmentação de hábitat, pensa, se antes tudo isso aqui era mato. Agora a espécie só tem esse trechinho aqui. Concorda que às vezes não dá tempo dela voltar naquele espaço e o recurso natural já ter sido refeito? Então, um dos grandes problemas é que a gente limita muito a capacidade, né, de buscar esses recursos naturais. E uma das soluções para a fragmentação de hábitats é fazer um corredor ecológico. Eu não sei se está muito claro para vocês, mas está vendo que tem um corredor de matinha aqui, ó, de mata nativa, ligando os dois fragmentos? É uma das estratégias. Em alguns lugares a gente vê corredores mesmo, de cordas. Às vezes a gente vê pontes mesmo que o pessoal faz para os bichos passarem, principalmente primata, né? É muito comum a gente ver umas cordinhas para os macaquinhos passarem, atravessarem de um fragmento para outro, tá certo? Então, existe um ramo da biologia, eu estava comentando isso com o Bruno nessas férias. A gente estava passando numa área que era de muito canavial, muito canavial. Mas você tinha muita cana e vira e mexe uns pedacinhos ali de fragmentos de mata. Existe hoje um ramo na biologia que calcula, ó, eu tenho uma área toda assim e eu quero produzir algum alimento nessa área, eu preciso produzir, eu preciso usar essa terra aqui para eu produzir. Eu quero saber quanto dessa área eu posso desmatar e onde eu posso desmatar, de forma a alcançar uma boa produção e ao mesmo tempo preservar os organismos que vivem ali. Então imaginem que a área é exatamente essa aqui e que aqui dentro é tudo mata nativa, tá certo? Existe uma área na biologia, imagina que cada quadradinho desse aqui, ó, tá sendo monitorado, tá? Existe uma área na biologia hoje que fala tipo assim, ó, você pode desmatar esse trecho aqui, você pode desmatar esse trecho aqui e esse trecho aqui, por exemplo, que você vai alcançar a produção que você quer e ao mesmo tempo preservar as espécies que vivem aqui. Então existe uma área hoje que calcula quanto que você pode utilizar e quanto que você deve preservar. E especificamente onde você pode desmatar, né, para você conseguir fazer a sua produção e ao mesmo tempo em quais espaços, quais quadradinhos desse você precisa preservar, tá? Existem vários cálculos para fazer isso. Só que isso aqui só consegue ser feito se eu tiver uma noção de quais são os organismos que vivem aqui, tanto animais quanto vegetais. Então é super importante, gente, quando a gente vai fazer a utilização de uma área, mata nativa, preciso utilizar aquela área ali. Eu preciso saber quais são os animais que eu encontro, quais são as plantas que eu encontro nesse ambiente, tá certo? Para ter uma noção. Imaginem que nessa terra ali eu encontro uma espécie de planta que só existe aqui naquela região. Eu preciso ter um tratamento diferenciado, tá certo? Eu não posso simplesmente sair eliminando essa planta, tá? Tudo bem? O intuito é garantir que as necessidades sejam atendidas, né? A demanda seja atendida, mas não inviabilizar a biodiversidade. Tranquilo? Quando a gente desmata uma área, né, a gente acaba eliminando uma série de organismos que vivem ali, uma série de espécies que vivem ali. E aí a gente tem um problema sério, que é o problema da extinção de algumas espécies. Vários fatores contribuem para a extinção, a depender, né, de qual seja a espécie. Por exemplo, tem muitos animais ameaçados de extinção, ou quase extintos mesmo, em função de caça, em função de comércio ilegal desses animais, né? A arara, por exemplo, é um bicho que sofre demais. E assim, gente, a arara é linda, maravilhosa. A arara azul, né? Ela é linda, ela é maravilhosa, mas eu não consigo conceber qual que é a ideia de alguém pegar uma arara, botar numa caixa
e achar que vai transportar essa arara e vender a arara, vai colocar ela numa jaula e que isso vai ser bonito de se ver. Assim, não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Você aprecia o animal, mas você aprecia o animal no ambiente dele. Você não aprecia o animal dentro de uma jaula. Não faz sentido isso. E esse transporte, né, do animal nesses comércios ilegais, o transporte do animal, na maior parte das vezes, mata eles. Então, esses dias eu ouvi um dado que acho que de 10 aves que são transportadas em comércio ilegal, 9 morrem, só uma sobrevive. Então, você pega 10 bichinhos, põe numa caixa, mata quase tudo, porque você vendeu um, sabe? Não faz muito sentido, né? Então, além dessa caça, além do comércio, o desmatamento é um dos fatores que leva à extinção de espécies. Um outro problema sério que a gente tem é a introdução de espécies. E aí, com introdução de espécies e com extinção, eu quero a atenção de vocês porque algumas questões aí podem aparecer, tá certo? Então, o que eu quero que vocês pensem? Imagina que eu tenho a seguinte cadeia alimentar. Eu tenho um determinado produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário. Essa é uma cadeia alimentar. Mas esse consumidor secundário também serve de alimento para outro consumidor terciário. E esse consumidor primário aqui serve de alimento para outro secundário, que por sua vez serve de alimento para outro terciário. Então eu tenho uma teia, beleza? Vocês já viram teia alimentar com o Valdir? Então tá. Bom, de que forma que introdução de espécies ou extinção de espécies pode cair na prova? Suponhamos, gente, que essa espécie aqui, olha, foi eliminada, entrou em extinção. O que vocês acham que vai acontecer? Essa espécie aqui morreu, não existe mais. O que acontece com esse consumidor terciário roxinha? Ele morre, ele fica sem alimento. Então, a extinção de uma espécie nunca é um problema só dela, tá certo? Porque ela afeta toda uma cadeia alimentar, né? Além desse aqui ficar sem alimento, esse aqui também fica, não é? Então, esse tem chance de ser extinto logo depois, tá? E se o problema for a extinção de um produtor, é pior ainda, porque você afeta tudo, tá certo? Você afeta todos os organismos que dependem daquele produtor, tá? Então tenham sempre isso em mente, porque esse tipo de cobrança é bem recorrente. O que acontece quando uma espécie é extinta? O que acontece com as outras, tá certo? E se ao invés de eu extinguir uma espécie, eu introduzir uma espécie? Qual é o problema da introdução de uma espécie? Quando a gente coloca uma espécie nova num hábitat que ela não tem, ela vai dar um jeito de se alimentar, gente. Ela vai dar um jeito de tentar viver ali, tá certo? Não é que ela se adapta, tá certo? Mas é que aqueles organismos que conseguirem se adaptar, né, que conseguirem viver naquele ambiente, eles vão reproduzir, eles vão tomar conta. Só que ela não tem predador. Ela não tem quem a mate, quem a coma, beleza? E aí ela explode, tá? Então, quando a gente introduz uma espécie, a gente cria um problemão. Para alguém falar assim, vamos introduzir uma espécie para resolver um problema, é porque tá caótica a situação. Porque introduzir espécie é fria. Um caso que ficou muito falado bem recentemente mesmo, acho que foi no começo desse ano, ou final do ano passado, não sei, que eles flagraram pirarucu na represa de Furnas. Vocês viram isso? Oi? Gravaram, mas bem do alto, assim, parecia um drone capturando a imagem. O pirarucu é um peixe da Amazônia. E é um dos maiores peixes do mundo. É um peixe, assim, de mais de 2 metros de comprimento, fácil. Um peixe lindíssimo, diga-se de passagem. Mas ele é enorme. E aí flagraram, eu acho que foi um drone mesmo que fez a filmagem, um casal de pirarucus na água do Lago de Furnas. Para um biólogo falar isso, gente, assim, é até doído, mas se alguém não matar aquele casal logo,
eles vão reproduzir. E aí 2 vão virar outros 2, sei lá quantos, e aí vai ficar difícil de controlar, sabe? Quanto mais a espécie se alastra, mais difícil vai ser de controlar. E é um bicho grande que vai ter presa, vai arrumar um alimento, mas não vai ter predador. Então, em alguns casos, o governo libera que o homem faça esse papel de predação, sabe? Para poder controlar realmente aquela população, né? Um caso que ficou muito conhecido nesse sentido foi o javali, que foi um bicho que explodiu a reprodução e destrói canavial, destrói muita coisa. O governo foi lá e autorizou a caça por um tempo, né? De javalis, enfim, para tentar controlar. Tem um caso também que ficou bem famoso, mas esse já tem muito tempo e é um problema sério, é a água de lastro de navio. Porque os barcos muito grandes, esses navios muito grandes, eles usam uma água dentro deles para ajudar a controlar a flutuação. Só que imagina que o navio saiu lá da África e encheu de água lá na África. Aí chega na costa brasileira e despeja essa água. Aí concorda que vai vir microcrustáceo, vai vir peixinho, vai vir um monte de coisa nessa água? Aí chega aqui na costa brasileira, despeja tudo isso, esses organismos vão se reproduzir. Então teve um caso que ficou muito famoso, que foi de um siri que veio em água de lastro e que espalhou assim demais. E aí vieram alguns cientistas e começaram a fazer uns testes de fazer receita, alimento com siri, para estimular realmente o consumo daquele siri, para ver se controlava a população, né? Outro caso muito famoso de introdução de espécie, o eucalipto é uma espécie introduzida, né? Não é uma espécie nossa. E o eucalipto, ele produz, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar disso, ele produz uma substância que mata as plantas que estão embaixo dele, no solo. Ele é extremamente alelopático. Então, ele é uma espécie introduzida que a gente usa muito em reflorestamento e tal, apesar de não ser uma espécie nossa. E que, para piorar a situação, mata várias outras plantas que ficam embaixo. E um último caso, que eu me recordo assim, foi o caso de uma espécie de rã que foi introduzida. Essa rã, ela veio com um fungo dela na pele dela, e esse fungo que veio com essa rã, esse fungo começou a disseminar no Brasil. Só que esse fungo, ele come a pele dos outros anfíbios, dos outros sapos. Então ele virou meio que uma praga, sabe? E é difícil de se combater, né? Porque não tem nada ali que se mate aquele fungo, tá? Não sei se vocês são igual eu gosto de assistir aquele programa de aeroporto, sabe? Que eles ficam... Esse eu não vi. Esse eu não vi. Não sei se é do Pacífico ou se é só do lado do norte. É. Foi descendo e acham que foi por causa desses barcos. Água de lastro. Água de lastro é um problema, gente. E é difícil, né, de você controlar, porque... Esse eu não fiquei sabendo. Eu tava pedindo até pra reportar assim, isso. É? Mas é peixe pequeno? Não sei o tamanho. Eu fui pro Batuba e me falaram isso. Entendi. Aí chegando aqui, um outro professor falou. Eu ouvi. Porque nesse tipo de caso, quando é assim, o governo fala, não, pode predar, pode tentar eliminar para tentar controlar, né? Acaba que o homem tem que se tornar um predador. Eu não fiquei sabendo desse caso, não me recordo desse caso. Quando a gente vê esses programas de aeroporto, né? No aeroporto principalmente, é muito comum, gente, a galera vai para, sei lá, vai para Portugal e volta de Portugal trazendo um monte de linguiça, de embutido, de salame, umas coisas assim. Itália, né? Volta trazendo um tanto de queijo. Teve um caso de um cara que ele foi para a África e ele estava entrando no Brasil trazendo umas ervas, umas raízes, umas coisas assim, que ele falou que era comum na alimentação deles e que ele queria muito trazer para casa. E aí, quando a pessoa traz alimento, ela tem que passar na vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, ela é muito clara.
só pode entrar com o alimento se ele estiver bem embalado certinho, se ele estiver com rótulo, se ele for registrado, tudo certo. Por exemplo, né, o caso desse cara que trouxe as raízes, que trouxe as ervas, ele perdeu tudo. Não pode entrar no país, não passa do aeroporto. E aí a gente pode ficar pensando assim, pô, mas sacanagem com o cara, né? Ele só queria trazer. Não, gente, não é sacanagem. Porque se essas ervas, essas raízes chegam com um insetozinho, você já imaginou se vem um inseto e o inseto se alastra e destrói uma lavoura? Vira uma praga aqui, sabe? Uma praga para a qual a gente não conhece, então não tem remédio, não tem veneno, não tem nada para eliminar essa praga. Então, esse controle de fronteira é super importante para a gente evitar essa introdução de espécie, tá? Esse caso do pirarucu, salvo engano, foi realmente no final do ano passado, uma coisa assim. Eu tô sentadinha aguardando cenas dos próximos capítulos, porque eu tenho certeza que daqui a uns anos vai dar problema. Não sei nem se tá tendo monitoramento, assim. Porque eu tenho certeza, 2 pirarucus, gente, pirarucu é um peixe muito, muito, muito grande. Quem já viu nesses aquários, assim, porque eu nunca vi que não fosse em aquário, né? Mas também nunca fui na Amazônia, ainda. O peixe é muito grande, é muito, muito grande. Um predador para ele, nossa, é dificílimo. Só que na Amazônia ele é pescado, né? Assim, ele é consumido e tudo. Um casal em Furnas, vai dar um efeito. Seria, mas assim, a questão é se eles conseguiram controlar isso no começo, entendeu? Porque se não fizer isso rápido, se não faz isso no começo, depois vai ser muito pior. É complicado. Oi? Alguém achou legal, vou colocar. Alguém colocou. Alguém colocou. Trouxe e colocou. Alguém teve a brilhante ideia de falar, vamos introduzir um peixe ali. Um peixe daquele porte, gente, não tem a menor condição, assim. É surreal. Eu lembro que quando eu vi a filmagem eu fiquei embasbacada. Eu falei, não é possível que alguém fez isso, mas fizeram. Bom, um outro tópico que cai bastante em prova é a questão da magnificação trófica e da superexploração, né, na verdade. Então eu coloquei aqui 2 imagens para a gente conversar um pouquinho. A gente sempre pensa que a gente precisa atender a demanda para a produção de alimentos. Isso é um fato, tá? A gente precisa atender uma demanda alimentar. Só que a gente tem um cenário hoje de superexploração pesqueira muito intensa. Ninguém tem absolutamente nada contra, gente, o pescadorzinho que sai lá com o barquinho dele todo dia e vai fazer as pescas dele, não é isso. O que é complicado é essa cena aqui, ó. São grandes navios pesqueiros que soltam suas redes e vão puxando, assim, uma quantidade enorme de peixe. Tem época certa para você fazer pesca, né? Tem tamanho certo dos peixes. E esse tipo de ação, ele gera impacto muito grande. A gente já viu, eu não sei se aparece isso para vocês, mas eu já vi inúmeros vídeos de animais presos em pedaços dessas redes. E aí o bicho praticamente morre, assim, né? Eu já vi imagens dos animais que já morreram, daqueles animais que estão no momento do resgate ali, enrolados nessas redes, tá? Então o impacto ambiental disso é muito grande, principalmente se você pega esses peixes fora da época certa. O ideal é nunca fazer essa pesca, né? Seja uma pesca simples, uma pesca familiar, enfim. Nunca fazer essa pesca numa época em que o peixe está muito pequeno ou na época que ele está se reproduzindo. Então tem o período certo, né, para fazer a pesca. E um outro ponto que as questões vêm trazendo muito, caiu no último Enem, eu falei que ia cair, de fato caiu, a questão dos agrotóxicos. A gente tem usado uma quantidade muito grande de defensivo. Nos últimos 3, 4 anos, nós registramos o maior índice de novos agrotóxicos. Então, cada dia mais, a gente tem novos agrotóxicos sendo colocados no mercado. E sempre com essa ideia, né, de que a gente precisa atender uma demanda de alimentos. Bom, agrotóxico, se cair em prova, gente, vai cair
relacionado com isso aqui, ó, magnificação trófica. Magnificação trófica é o que antes a gente chamava de bioacumulação. Lembra desse termo? A gente não usa mais esse termo, tá certo? O termo que vai aparecer é magnificação trófica, porque o termo magnificação trófica dá mais a ideia certa do que acontece. Então imaginem que eu tenho aqui uma cadeia alimentar, né? Em que eu tenho a água, o ambiente em que esses organismos estão, e eu tenho aqui os produtores, no caso o fitoplâncton, depois eu tenho consumidor primário, zooplâncton, peixes como consumidor secundário e aves como consumidor terciário. Imaginem que eu apliquei algum tipo de veneno na água, tá certo? Algum contaminante na água, beleza? E esse contaminante, ele atua aqui no fitoplâncton. Ele contamina, né, esse fitoplâncton. Só que o fitoplâncton serve de alimento para o consumidor primário, não serve? Sempre, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, sempre quem está mais no topo da cadeia alimentar é quem recebe as maiores doses desse alimento, desse contaminante, tá? Por quê? O bicho que está aqui no topo, ele tem que comer grande quantidade do consumidor secundário, certo? O consumidor secundário come grande quantidade do primário e assim por diante. Então, quanto mais alto você está na cadeia alimentar, maior é a dose de veneno que você está comendo. Tá certo? Lembra no videozinho a história das coisas? Que ela perguntou assim, você sabe qual é o organismo que recebe as maiores doses de contaminantes? Pior. Consegue ser pior. São os bebês. Porque o bebê, ele se alimenta do leite materno. E o leite, quando ele faz isso, ele acaba sendo um consumidor acima da gente. Nós somos topo de cadeia, né, gente? A gente acaba consumindo de tudo, beleza? A gente está no topo da cadeia alimentar. A gente não serve de alimento para outros organismos, porque a gente dribla a resistência do meio, de novo, né? A gente não serve de alimento para outros organismos. Mas quando uma mãe alimenta pelo leite, o filho dela está sendo um consumidor dessa mãe. Então, ele está ainda acima dela na cadeia alimentar. E aí ele recebe uma dose maior, tá certo? De contaminante. Então, sempre tenham isso em mente, porque isso cai muito, muito, muito em prova. Quanto mais alto na cadeia alimentar, maior vai ser o nível de contaminação. Tá certo? Vários casos, né, ficaram famosos, mas acho que o principal foi o do DDT. O DDT, ele foi utilizado dessa mesma forma em água, mas eles começaram a ver impactos nos ovos das aves. Os ovos começaram a ficar mole, a casca do ovo não endurecia. E aí os cientistas foram pesquisar e viram que era um efeito do DDT. E o efeito do DDT, a concentração no DDT, né, na ave, é muito maior do que no próprio fitoplâncton ou no próprio curso d'água, tá certo? Então ele realmente vai se acumulando. O que a gente tem de alternativa para resolver esse problema, né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Basicamente, é cultivo orgânico. Porque o que mais contamina esses cursos d'água são agrotóxicos, tá? De forma geral, são agrotóxicos. Então, o que a gente tem de recurso? Agrotóxicos e fertilizantes. Alguns fertilizantes são tóxicos. Então, o que a gente tem de recurso? Agricultura orgânica, tá? Para um alimento ser considerado orgânico, ele não pode ter nada de agrotóxico na cadeia produtiva dele, tá certo? Todo mundo entrou aí na onda do morango do amor, né? Semana passada, umas 2 semanas atrás, todo mundo comendo morango do amor. Morango é uma delícia, eu sou apaixonada por morango. Mas morango é um dos alimentos que mais recebe agrotóxico. Porque você olhou para o morango, ele funga, né, gente? Só de você falar, oi morango, fungou. Um dia na geladeira, o bichinho já está todo fungado. Então ele recebe muito agrotóxico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai consumir, mas lava bem, tenta tirar o máximo. É óbvio que vai ter agrotóxico que vai penetrar. Tá certo? Vai fazer parte ali da estrutura mesmo do morango, enfim. Mas é inconcebível consumir sem lavar, por exemplo. Bom, então quando a gente tem um alimento orgânico, é aquele alimento que não foi exposto, né, nem o solo em que ele foi cultivado, por exemplo,
foi exposto a nenhum tipo de agrotóxico, tá? É muito difícil fazer agricultura orgânica, muito difícil, porque é difícil você eliminar algumas pragas, né? De forma natural, insetos, é difícil você eliminar fungo, tá? Mas tem opções, tem alternativas. E a principal alternativa que a gente tem é o que a gente chama de controle biológico. Vocês sabem o que é o controle biológico? Controle biológico. Já ouviram falar, gente? Cai demais, tá, no Enem? Deixa eu tentar abrir essa. Controle biológico, pessoal, é quando a gente usa um organismo para combater outro, tá certo? Para eliminar outro, de forma equilibrada, de forma estudada. Eu quero ver se eu consigo achar aqui com vocês. Aqui. Esse lugar aqui, aqui é óbvio, né? É uma ilustração, mas eu já tive a oportunidade de ir lá e é bem assim mesmo. A imagem é bem fiel, mas aqui é só para representar algumas estratégias, né? Uva, assim como o morango, uva funga demais. É super difícil você cultivar a uva de forma orgânica. E essa vinícola já recebeu vários prêmios porque ela é orgânica. Então ela é tida como um dos melhores vinhos orgânicos que tem. E aí eu fui lá para conhecer quais eram as estratégias que essa vinícola adota para não usar nada de agrotóxico nem de fertilizantes. Fica no Chile. Eu não lembro agora se é entre Vinha del Mar e Valparaíso. Fica no meio do caminho dessas duas cidades. Ou entre Santiago e Vinha del Mar. Agora eu não lembro. É por ali. Enfim. Então, como que eles fazem esse controle biológico para a produção de uvas? Eles têm algumas estratégias. A primeira estratégia que me chamou a atenção é como que eles controlam a erva daninha, né? Então, essa daqui não é lhama, tá? Isso aqui não é lhama, isso aqui é uma alpaca. É uma parente da lhama, muito parecida mesmo com a lhama. O que que eles fazem? Quando começa a ter erva daninha entre as parreiras de uva, eles soltam as alpacas naquela região. Eles fizeram o estudo e viram que as alpacas comem as ervas daninhas que costumam nascer na uva, que costumam crescer perto de uva. Então, vai começando a surgir erva daninha, eles soltam a alpaca ali, a alpaca mesmo come essas ervas daninhas e pronto, tá resolvido. Sem gastar com agrotóxico. A uva, não come a uva. Não come a uva e come a erva daninha. Isso é um controle biológico bem estudado. Mas como eles viram que ela come a erva daninha e não come a uva? Estudando, pegando na literatura, né? Porque com toda certeza você tem outros biólogos que já estudaram a alpaca. E como que é a alimentação da alpaca? O que que ela faz? Então, o que que a pessoa precisa? A pessoa precisa de dados, a pessoa precisa de estudos que mostram, olha, esse animal aqui, ele se alimenta dessa planta, ele vai conseguir se alimentar. E ele não se alimenta do seu cultivo, que no caso é a uva. E é um animal de fácil manejo, é fácil de você cuidar. Então as alpacas, elas têm esse recinto aqui para elas e tal, bonitinho, mas todo dia elas são soltas em algum ponto do vinhedo para comer as ervas daninhas, sabe? Uma outra estratégia para lidar agora com os insetos, o que que eles fazem? Eles criaram um galinheiro, gente. Deixa eu ver se eu consigo, se dá para ir no galinheiro especificamente. Eles criaram um galinheiro. Eles criaram um galinheiro itinerante. É uma carroça, na verdade, e o galinheiro é dentro dessa carroça aqui. Não sei se vai dar para vocês verem muito bem, assim. Mas o galinheiro tem roda e tal.
E eles estudaram e viram que as galinhas comem os insetos que normalmente aparecem no vinhedo. Então, tô com uma infestação de insetos aqui, vou lá e solto as galinhas nessa região. Agora a infestação de insetos está aqui, então eu solto as galinhas aqui e assim eles vão rotacionando o galinheiro. Cada dia eles estão colocando o galinheiro num ponto diferente do vinhedo, para elas poderem consumir os insetos. Um terceiro ponto, que eu não estou achando aqui, eu acho que vai estar por aqui, é fungo. Uva funga muito. O que eles começaram a fazer? Plantar lavanda. A lavanda produz um óleo e esse óleo ele é eficiente para o combate a esse fungo. Então eles podem fazer um extrato e borrifar esse extrato, ou então eles podem ir cultivando lavandas perto das uvas. Então assim, é nada mais, nada menos do que estudo biológico mesmo, né? Tiveram que estudar muito, mas em compensação, eles não gastam com agrotóxico. E não vem me falar que agrotóxico é um método fácil e barato de você combater, porque se tem uma coisa que agrotóxico não é, gente, é barato. Agrotóxico custa caro, sabe? Bem caro. Esse manejo todo, né, cuidar de alpaca, ter um galinheiro assim, também não sai barato. Mas não sai barato, o agrotóxico também não sai barato, só que aqui ninguém está morrendo por causa disso. Ninguém está se contaminando por causa disso. A quantidade de agrotóxico que a gente ingere hoje é muito, muito, muito grande. E aí, se fosse um só, era uma coisa, mas a gente vai acumulando, né? A gente vai comendo vários diferentes. Então é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, a gente precisa se preocupar. Não tem jeito de não preocupar com isso. É claro que o cenário já foi pior, já. Antes se usava uma quantidade de agrotóxico muito maior. Cada vez mais as fórmulas têm sido programadas para serem mais eficientes numa quantidade menor. Então o produtor pode usar muito menos, mas o produtor tem que seguir à risca isso, de usar menos. E tem muito produtor, vocês com certeza já viram isso, muito produtor que fala assim, olha, dilui esse litro aqui em 200 litros. O produtor fala, não, vou diluir só em 50, porque aí fica mais concentrado, vai ser mais eficiente. E taca isso na plantação, tá? Então, assim, são estratégias que dá para fazer, dá para estudar, dá para, enfim, executar, tá certo? Com eficiência. Acho que ele vai circulando junto ali no... Também o objetivo, né, também é comer insetos. E assim, eles criam um ambiente mesmo agradável, sabe? Igual aqui é uma hortinha que eles fazem na própria vinícola para os funcionários da vinícola poderem pegar os alimentos quando eles quiserem. Então tem uma série de hortaliças ali e os próprios trabalhadores pegam essas hortaliças quando eles querem. É no Chile. É muito bonitinho lá, gente. É muito legal mesmo. Assim, foi um dos passeios mais legais que eu fiz lá. Tá vendo aqui, olha, eles cultivam algumas outras plantas, não só a lavanda, né? Mas é justamente para atrair, olha aqui, tá falando que é para atrair os insetos polinizadores. Então, assim, é você usar um organismo para controlar outro. Isso é controle biológico, tá certo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Magnificação trófica, gente, é uma coisa que sempre cai, tá? A chance de cair é muito grande. No ano passado caiu, aliás, no ano retrasado caiu com agrotóxico. No ano passado caiu com microplástico. Não sei se vocês vão lembrar que tinha uma questão de microplástico no Enem do ano passado. Porque microplástico virou outro problema. Microplástico tá na água, os animais que vivem na água se alimentam desse microplástico e ele fica ali, né, introduzido e assim vai indo, tá? E a hora que a gente vai ver tem microplástico na nossa alimentação, a gente está comendo microplástico, beleza? Já tem vários estudos mostrando isso, a presença de plástico em órgãos humanos, tá? Isso é magnificação trófica, não tem jeito, beleza?
Bom, um outro tópico que cai muito em prova, é super importante, é a eutrofização. Eutrofização é outro assunto que a gente sempre fala e que alguém tinha me perguntado no finalzinho do semestre passado, um pouquinho antes da gente sair de férias. Alguém me perguntou, e o que aconteceu em Fama? Não lembro quem me perguntou, foi você, Edson. O que aconteceu em Fama, então? O que é a eutrofização, né? Quando a gente tem um ambiente aquático equilibrado, gente, que tá tudo certo, eu tenho várias espécies de algas, eu tenho espécies de peixes, eu tenho micro-organismos, e eu tenho, nesse ambiente que tá tudo certo, eu tenho uma determinada quantidade de nitrogênio, de fósforo, de sulfatos, que estão de acordo com o equilíbrio do ambiente, tá certo? E a gente sabe que as algas fazem fotossíntese, então elas liberam oxigênio aqui na água, beleza? E uma coisa que tem que ficar clara para vocês é assim, água é H2O, tem oxigênio na água, mas esse oxigênio da molécula de água não é um oxigênio que está livre para os organismos que respiram na água usarem. Fica claro isso? Então, quem está na água, quem vive na água, os organismos que vivem na água e que respiram nessa água, eles não usam o oxigênio da água. Eles usam o O2, igual a gente, só que é um oxigênio que está dissolvido na água, tá certo? Tá ali, solto nas moléculas de água, beleza? Ficou claro isso que eu quis dizer? Então, apesar da água ser H2O, esse oxigênio não é utilizado na respiração, tá? O que é utilizado na respiração são moléculas de oxigênio que estão soltas na água. Tudo bem? Beleza. O que acontece que leva a um processo de eutrofização? A gente contamina essa água com alguma coisa. Normalmente, esgoto ou fertilizante. Esgoto e fertilizante têm uma quantidade muito grande de nitrogênio, de fósforo e de sulfatos. Mas principalmente nitrogênio e fósforo, eles aumentam muito a reprodução das algas. Então a alga adora nitrogênio e fósforo, beleza. Uhul! Vamos reproduzir porque tem muito fertilizante pra gente. A gente está adorando isso aqui. E elas começam a reproduzir, até que elas formam um tapete verde, tá certo? Só que a gente começa a pensar assim, nossa, mas seria ótimo, né? A alga tá ali reproduzindo. Só que não. Porque só as algas de cima é que estão conseguindo acessar a luz, as de baixo não. Elas formaram um tapete verde em cima e as de baixo não. E só as algas de cima não conseguem produzir oxigênio para todo mundo, tá certo? Então vai começar a faltar oxigênio. Na quarta que vem eu explico isso melhor, porque é importante, não dá para fazer correndo não. Beleza? Fechou? Ainda tem mais algumas coisinhas, mas na quarta acho que a gente termina essa parte. Até mais, gente. Bom restinho de semana para vocês. Deixa eu só tirar o